Olá, Fátima. Bom dia. Me escuta bem, por favor? Olá, Frank. Bom dia. Escreva aí, por favor, a Fátima, o Frank. Aí já é boa tarde? Você está falando do Brasil, Fátima? Dona Lica, Gil. Obrigado, Frank. Aí no Brasil não vai dar vai dar meio-dia. Obrigado. Isso. Isso. E aí são 10 para meio-dia aproximadamente, né? Aqui são 2 horas a menos. Rosemary Bernardo, bom dia. É isso, é que o meu tá adiantado, Frank. Em 1 minuto a gente começa. Em 1 minuto. Olá, Ari. Bernardo. Fernanda, nunca mais você me mostrou o bonitão, hein, Fernanda? Luiz Pepe, bom dia. Fábio Soares, bom dia. Vamos lá, pessoal, vamos começar. Muito bom dia para todos, como sempre. É um prazer imenso estar falando das coisas de Deus. Tá bom, Fernanda. Ô, dona Liliana, bom dia para a senhora. Eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar e, se possível, que vocês compartilhassem os vídeos. É muito importante isso. Compartilhar, porque juntos a gente pode ajudar alguém. Da mesma forma que você e eu, nós fomos ajudados. Alguém teve paciência com a gente, alguém abriu os nossos olhos, alguém chamou a nossa atenção. E tudo para o nosso bem. Desde criança, o pai, a mãe chama a atenção do filho, corrige o filho, a gente vai para a escola, a professora chama a nossa atenção e a gente cresce, o nosso patrão chama a nossa atenção. A vida é assim, ou o nosso marido, ou a nossa esposa chama a nossa atenção, às vezes o próprio filho, quando cresce, chama a nossa atenção. Por que isso? A gente depende que alguém chame a nossa atenção. A gente depende que alguém nos corrija. A gente depende que alguém, às vezes, fale um pouco duro com a gente. Porque isso faz parte. O médico, obrigado, dona Fátima, o médico, o bom médico, ele chama a sua atenção. Ele não somente passa remédios para você. O advogado, o dentista, todo mundo
olá Elton, chama a sua atenção. Você também chama a atenção de alguém. Isso está na vida. Todos nós vivemos dessa forma. Basta você nascer e aí alguém vai ficar em cima de você. Faça isso, não faça isso, come isso, não coma aquilo, veste assim, não veste assado. E aí você vai crescendo e aí você se esbarra com os professores que também chamam a sua atenção. E assim vai, aí depois você cresce, aí você tem filho, aí você passa a chamar a atenção do seu filho. Isso é algo natural na nossa vida. Infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade onde você não pode falar nada com ninguém. Você só tem que ser amigo, você só tem que falar palavras otimistas. Essa é a sociedade podre que nós estamos vivendo. E em parceria a essa sociedade podre, a igreja tem a sua responsabilidade. Porque a igreja, você vai na igreja hoje, é só alegria. Então, essa sociedade podre, aonde a maioria da juventude é parasita, não sabe fazer nada, não gosta de fazer nada. Os pais muitas vezes têm responsabilidade e a igreja também. Porque você vai na igreja hoje, claro que não todas, naturalmente, eu nunca posso generalizar. Você vai na igreja hoje, o pastor não repreende ninguém. Ele não exorta ninguém quando a Bíblia manda. A única repreensão que tem na igreja moderna é com relação ao dízimo. Olá, pastor Sebastião. Bom dia. Pode ver, quando o pastor é muito duro no culto, é com relação a dinheiro. Nunca com relação a caráter. Nunca com relação ao pecado. Quando você vê o pastor nervosinho, querendo tirar as calças pela cabeça, você pode ver, ele está falando de dinheiro. Ele está falando que você tem que participar, que você é isso, que você é aquilo outro, que você não é de Deus, que você não tem fé e que você é endemoniado, é perturbado porque você não nasceu de Deus. Aí ele fica nervosinho. É a única forma, é a única maneira, é a única vez que você vê o pastor repreendendo a igreja. Então, as pessoas estão acreditando em Papai Noel dentro das igrejas. Elas estão acreditando que tudo é fácil. Como se fosse uma varinha mágica. Às vezes, meu amigo e minha amiga, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Deus permite que a gente perca, que a gente sofra, que a gente chore, para poder corrigir a gente. Mas tem gente que não aceita isso. Por quê? A igreja moderna, ela diz que tudo, se você está chorando, é o diabo, se você perdeu, é o diabo, se você não conquistou, é o diabo. A igreja moderna, ela apregou a isso. A Bíblia não. A Bíblia diz que existe tempo de perder e de ganhar, de chorar e de sorrir, de plantar e de colher. Mas a igreja moderna, né, é só alegria. Os pastores estão vivendo no palácio. Então que se dane as pessoas. Então as pessoas acreditam num evangelho mentiroso. No evangelho mentiroso. Perdão. Elas acreditam no evangelho folclórico. E aí, quando acontece alguma coisa com ela, naturalmente, ela fica desesperada. Porque ela aprendeu
facilidade. Ela aprendeu a crer num Deus que tudo dá, que não tira nada. E eu tenho provado para vocês, eu tenho mostrado para vocês que Deus tira, que Deus toma, que Deus humilha, que Deus também exalta. Eu vinha agora no carro conversando com a minha esposa e eu estava mostrando para ela um retrospecto da minha vida, ou da nossa vida, melhor dizendo, perdão. E eu estava mostrando para ela que aquilo que aparentemente foi perda, era Deus mostrando para a gente outro caminho. Olá, Ricardo, um abraço para você. Mas eu não vou entrar em detalhes da minha vida, mas eu quero dizer para você que eu já chorei muito, a minha mulher já chorou muito. E eu sempre fui uma pessoa de nunca reclamar, de nunca questionar, sempre fui assim, sempre de agradecer. Então eu digo para ela, eu vinha dizendo para ela, se isso não tivesse acontecido com a gente, nós estaríamos aqui, os nossos filhos teriam o que tem. Eu não estou falando de nada material, não. Nós estaríamos juntos dos nossos filhos, apesar que cada um, só um que mora comigo, os outros dois, as duas meninas moram cada uma num estado, aqui nos Estados Unidos, mas nós estamos juntos. Então, eu vou mostrar para você na Bíblia que o quanto às vezes você desconhece como Deus, ele faz as coisas. Aquele velho ditado da vovó, né? Deus escreve certo com linhas tortas. Onde foi que Moisés conheceu a mulher dele? Foi no Egito? Não. Ele conheceu a mulher dele trabalhando para o pai dela, no deserto. Mas ninguém na igrejinha moderna fala da mulher de Moisés, porque ela não fez milagres. Mas Moisés não foi o que foi se não fosse a mulher dele. É que você não presta atenção nas coisas. Esse evangelho, papagaio, barato, não ensina isso para você que eu estou ensinando. Se não fosse a mulher de Moisés, e ele não conheceu ela no auge da vida dele, no Egito, ele conheceu quando ele cuidava de vacas lá, de ovelhas, no deserto, Moisés não seria o que ele foi. Veja a importância da mulher de Moisés. Mas na igreja moderna, você só dá importância a coisas grandes. Veja os testemunhos. Ah, conquistou uma casa, conquistou um BMW. É o que se dá importância. Mas as coisas mínimas não se dá importância. Às vezes o pastor está de pé porque os membros estão orando por ele, porque os obreiros estão orando por ele. Por isso ele está de pé, mas ele não dá valor a isso. Você também. Você também. Eu não esqueço, falar para minha mulher hoje, eu nunca fui ingrato e não sou. Eu não esqueço das pessoas que me ajudam e que já me ajudaram. Eu não esqueço. Oro a Deus por eles e que Deus me dê condições de um dia poder ajudá-los, se assim necessitarem. Porque eu não esqueço. Mas as pessoas hoje, elas só dão valor ao material. Talvez você seja assim. Você faz uma coisa de errado, as pessoas te criticam. Você pode fazer 1000 coisas certas, ninguém fala nada. Você tem um quarto, a parede é toda branca. Mas se você colocar um pontinho preto com a caneta, todo mundo vai observar o pontinho preto com a caneta e não o quarto todo pintado de branco. O problema é que a igreja moderna está tão apodrecida que esses ensinamentos não existem mais.
tudo tem que ser grande, né? Tem que arrebentar, porque tem que ser isso, porque quem é de Deus tem que conquistar. Então você não dá valor a coisas pequenas. Vou te dar um exemplo. Se você colocar 1 quilo de carne e colocar 2 ovos, todo mundo vai dar valor ao quilo de carne. Mas os 2 ovos têm muito mais proteína do que 1 quilo de carne. Veja. Mas ninguém dá valor. Moisés conheceu a pessoa mais importante da vida dele, depois de Deus, no deserto, no sofrimento. Às vezes, no sofrimento, a gente conhece os amigos, a gente conhece a esposa, a gente conhece o marido, a gente conhece os filhos, porque quando a coisa está boa, todo mundo sabe disso, você não conhece ninguém, você tem um montão de falsos amigos, de tapinha nas costas, de eu te amo, tá ligado, vai arrebentar, conta comigo, estamos juntos. Essa conversinha todo mundo tem, isso é papagaio de galocha. Mas quando você está sofrendo, aí os tapinhas nas costas não aparecem. Aqueles que dizem estamos juntos, conta comigo, o que precisar, não aparece. Não aparece. Então eu não esqueço das pessoas que me ajudaram. Outro dia uma pessoa, não sei quem foi, já falei isso, mandou uma oferta para mim de R$30. Eu agradeço e oro. Ah, mas R$30 é muito pouco. Para você, para mim não. Jesus não achou pouco a oferta da viúva pobre. Moisés, ele conheceu a pessoa mais importante da vida dele, no deserto, e trabalhando para o sogro ou para o pai dela. Você não conhece a história, leia a história. Se não fosse a mulher de Moisés, Deus teria matado Moisés. Leia a história, que você não conhece a Bíblia. Porque você está frequentando uma igreja que tudo é bonito, é só maravilha, é só alegria. E a única vez que o pastor repreende, ou exorta, ou admoesta, é com relação a dízimo. Aí eles perdem um tempo tremendo. Ah, porque é a Santa Ceia disso, porque é o dízimo disso, porque nós vamos fazer isso, porque nós vamos fazer... Aí eles gritam, eles ficam nervosinhos, né? Mas será que isso é o que Deus quer? Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça por você ter um lugar para dormir, um trabalho, você ter um prato de comida. E é justamente nessa hora que Deus vê o quanto nós amamos Ele. Mas as igrejas modernas aí no Brasil, elas dizem que você só tem que conquistar. Engraçado, né? Moisés ficou 40 anos gemendo lá debaixo do sol. E foi lá que Deus foi buscar ele. Foi lá. Por que Deus permitiu que Moisés matasse o egípcio? Por que Deus permitiu que ele fugisse para o deserto? Deus não poderia ter evitado? Mas Deus não evitou. Jesus não poderia ter evitado que João Batista matasse, perdesse a cabeça, que era primo dele? Poderia, mas não fez. Então, às vezes, você está acreditando em Papai Noel. Tudo vai arrebentar, tudo é possível, e isso e aquilo outro. Você está acreditando em Papai Noel. Você tem que ser uma pessoa realista. Você nunca vai ser grande, vai ser rico, vai ser poderoso, porque
Os outros estão sendo, e você então está copiando, você está querendo imitar, não, porque o fulano pode, eu também posso. A Bíblia nos proíbe de fazer comparação. É a Bíblia, não sou eu. Ela nos proíbe de fazer comparação. Olá, Ivone, Claudiane, bom dia. A Bíblia nos proíbe. Seja você, lute, trabalhe, estude, invista em você, mas não copie ninguém. Ah, porque Moisés, tá bom, então vai ficar 40 anos no deserto, como Moisés ficou. Vai ficar 40 anos debaixo de 50, 55 graus no deserto. Você não quer. Mas você quer ser Moisés, né? Você quer abrir o Mar Vermelho. Porque é isso que esses almofadinhas estão ensinando. É um evangelho vagabundo, barato, apodrecido, que não forma ninguém. A maioria das pessoas que estão nas igrejas tem uma fé toméica, que tem que ver para crer, que tem que tocar para poder crer. Deus, meu amigo e minha amiga, Ele trabalha como Ele quer e não segundo a nossa vontade. Às vezes, é necessário perder para se dar valor, você sabe disso, todo mundo fala a mesma coisa. Às vezes é necessário você mudar de lugar ou de país. Você não muda de roupa, você não muda de penteado, você não muda o sapato, a calça, a blusa, o sutiã, a calcinha. Claro que você muda. Então, às vezes, uma mudança faz bem pra gente. E às vezes essa mudança, ela aparentemente é uma perda, é um retrocesso, é regredir. Não. Moisés não estava regredindo, porque Deus providenciou tudo. Deus providenciou a injustiça contra o hebreu. Deus providenciou que Moisés fugisse. A atitude de matar veio de Moisés, não foi Deus que mandou ele matar. A atitude de matar foi o ímpeto de Moisés, mas Deus permitiu, falou, tá bom. Mas você vai para o deserto. Ele foi para o deserto, ele fugiu para o deserto. E aí o que aconteceu? Ele encontrou a pessoa mais importante da vida dele. Quantas histórias nós já ouvimos, né? Histórias de Hollywood. Ah, eu encontrei a minha princesa, eu encontrei o meu príncipe encantado. Aonde? Ah, eu encontrei no hospital. Ah, eu encontrei na cadeia. Ah, eu encontrei no trabalho. Quer dizer, você teve que sair de um lugar para você poder encontrar. Eu vou dar um exemplo meu. Eu e a minha esposa, a gente se conhece desde os 7 anos de idade. Ela tinha 8 quando ela saiu da onde ela morava, que era um bairro perto, para ir morar na rua que eu morava. Eu tinha 7, ela tinha 8, ela tem 1 ano mais do que eu. Então, olha só como é que Deus faz as coisas. Será que se eu não tivesse conhecido ela, eu estaria aqui pregando? Com certeza que não. Mas Deus tirou ela do lugar que ela estava, levou para a rua que eu morava. E a gente se conhece desde os 7 anos. Ela tem 62, eu tenho 61, aí você faz as contas. Quantos anos a gente se conhece? Casado, a gente vai completar 40 anos, casado. Mas a gente se conhece há 55 anos. Veja como Deus faz as coisas. Deus tirou Moisés do Egito, de uma boa vida, porque ele seria o próximo faraó, e levou ele para o deserto. E lá ele conheceu a mulher dele, que ninguém fala na Bíblia, porque ela não aparece. Porque na igreja moderna você tem que aparecer. Na igreja moderna, olha eu aqui. Eu vejo. Pastores, esposa de pastores, olha eu aqui. Aparecer para quê? A mulher de Moisés não apareceu. Isso é só um conselho, né? Para aqueles que gostam de aparecer. Quando a Bíblia manda a gente ser discreto.
Mas tem gente que gosta. Olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui. A mulher de Moisés não fez nenhum milagre bonitinho. Nenhum milagre. Mas se não fosse ela, Moisés não seria o que ele foi. É isso que você tem que entender. Às vezes você despreza o seu empregado, mas sem o seu empregado, o seu negócio não funciona. Às vezes você despreza o obreiro, mas sem a oração do obreiro, sem o trabalho do obreiro, a igreja não existe. Às vezes você despreza a velhinha, aquele membro, né, que não... Coitado. Mas se não fosse a oração dele, você não estaria onde você está. As pessoas oram muito mais por mim do que eu oro por mim. Sempre foi assim. Tem gente que fala: Bispo Sérgio, eu oro pelo senhor todos os dias. O senhor nem sabe. Mas eu oro a Deus pelo senhor todos os dias. Quer dizer, eu mesmo não oro por mim todos os dias. Eu oro pelas pessoas. Eu oro todos os dias, mas eu oro mais pelas pessoas. Então, veja, procure entender as coisas. Não acredite nesse evangelho barato, vagabundo, não. Não acredite. O evangelho tem o seu processo. A salvação, a libertação, as conquistas têm o seu processo. Jesus só pregou com 30 anos. Só começou a fazer os milagres com 30 anos. Você já perguntou por que ele não fez com 7 anos, com 8 anos, com 10 anos de idade? O problema é que a sociedade, ela está corrompida porque a igreja está corrompida. E você tem parte nisso, porque você sustenta com o seu dízimo, com a sua oferta e com a sua frequência. Porque existem muitas igrejas que precisam da sua ajuda. Sem oferta o pastor não vive. Ele não pode pregar a palavra de Deus sem oferta. Porque ele precisa de ter recursos para poder pregar. Veja. Então você tem parte nessa podridão dessas igrejas, porque você sustenta. Deus permite o nosso sofrimento, a nossa dor, para às vezes a gente encontrar Ele. Moisés conhecia Deus no Egito? Moisés tinha dinheiro, Moisés era o faraó. Moisés era o segundo homem mais rico do mundo naquela época. Porque o primeiro era o faraó, que controlava o mundo, e o segundo era Moisés. Mas ele não conhecia Deus. Então, às vezes, você está reclamando, você está aqui, porque eu vou conquistar. Não, valorize as coisas pequenas. Isso não impede de você querer conquistar alguma coisa. O meu primeiro carro na igreja, ninguém queria. Era uma variante. Acho que você nem sabe o que é variante. Ninguém queria esse carro, porque o banco era todo quebrado, era um carro todo velho. E aí um dia eu fui na igreja, e aí o pastor responsável disse: cara, Sérgio, você tem carro? Eu falei: não tem não. Tem um carro velho aí que ninguém quer. Eu falei: eu quero. Era uma variante. Peguei o carro, tive que botar um pedaço de toco para poder segurar o banco. Cheguei em casa, lavei o carro, velho carro, lavei o carro, lavei o carro, dei uma melhorada. Era o carro que eu ia fazer compra com a minha esposa no mercado. Eu ia de ônibus, para quem agora conseguiu um carro velho, e assim foi. E aí depois, já ganhei de um membro da igreja um outro carro. E assim foi. Sem nunca pedir nada. Mas ninguém queria aquele carro velho. Eu falei: não, eu quero. Pô, de graça, até ônibus errado eu pego. Meu amigo e minha amiga, não acredite nesse evangelho barato. Você vai se dar mal.
Não sustente esse evangelho barato, porque você também vai te dar mal. Vamos nos unir pela verdade. Você gosta dos meus vídeos? Você está de acordo? Você é amante da verdade? Vamos nos unir. Me ajude, se possível, e divulgue os vídeos também, que você pode fazer isso. Moisés, eu nunca preguei isso, é a primeira vez. Estou até esperando minha esposa voltar, mas só volta à noite, para mim falar para ela. É muito bacana, né? Muito legal, muito profundo. Que é isso que agrega alguma coisa para a gente, na nossa vida espiritual, na nossa maturidade espiritual. Moisés não conheceu a Deus no Egito, na boa vida. Moisés não conheceu a mulher dele também no Egito. Imagine quantas mulheres. Moisés devia ser tão bonito como eu, assim, imagine. Mulherada, ó. Imagine. Só para descontrair. E onde foi ele que ele conheceu a mulher dele? Lá no deserto, no meio das cabras. Veja. Que legal, né? É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. E não com esse evangelho vagabundo, de só alegria, de só promessa, e toca aqui, toma aqui, se veste de judeu para lá, e parará, piriri, parará, piriri. É isso. Me ajude. Me ajude. Falta não vai fazer para você, ao contrário. Porque nós, juntos, a gente pode ajudar muita gente com essa verdade. Veja que todo dia eu procuro trazer uma palavra para vocês. E eu falo pouco. O que eu falo, escuta o que eu estou dizendo, você não precisa nem de oração. Basta você ouvir e entender. O que eu falo, você não precisa nem de oração. Não precisa. Porque o que eu estou falando é mais forte do que a oração. Obrigado, Fernanda. O que eu estou falando é mais forte do que o jejum. O que eu estou falando é mais forte do que você falar com o pastor. O que eu estou falando é o que alimenta a sua vida. Porque alimenta a minha. Você nunca prestou atenção para isso, não é verdade? Moisés não conheceu a mulher dele no Egito. E nem conheceu a Deus no Egito. Ele conheceu a Deus quando ele sai lá do deserto e vai no Monte Sinai. A mulher de Moisés fez algum milagre? Ela foi a bam, igual tem um montão de bam, aí que aparece? A gente precisa aparecer, pessoal. Você vê que os meus vídeos são curtos. Não preciso falar muito. A gente precisa aparecer. Deixe o que a gente fala, deixe o que a gente é aparecer. Mas a igreja moderna é igual galinha, né? Bota um ovo, canta o dia todo. Bota um ovinho e canta o dia todo. A mulher de Moisés, ela sozinha, ela foi e é mais importante do que todos esses bambambãs da fé. Porque se não fosse ela, Moisés não seria o que foi. Porque Moisés foi covarde e ela teve que sacrificar para Deus não matar Moisés. É que você não conhece a Bíblia. Se não fosse o sacrifício dela, Deus teria matado Moisés, porque Deus ficou irado com Moisés pela sua covardia. Fica aí. Obrigado, Fernando. Está aí o número da conta. 30, 50, 100, o seu dízimo. O que você quiser. Ajude-nos. Divulgue os vídeos. Só isso. Mas eu vou falar mais 2 minutinhos. Só isso. Isso te alimenta?
Isso te sustenta? Isso agrega alguma coisa na sua vida? Então ajude-nos. Vamos também trabalhar juntos para agregar isso na vida de outras pessoas. E parar com esse evangelho de boa vida, esse evangelho só alegria, que vai conquistar porque tem que conquistar, porque quem é de Deus parará por ele. Quer dizer, os profetas não conquistaram nada. Os discípulos a mesma coisa. É porque eles tinham uma missão, que era salvar a nação de Israel e salvar as pessoas para Jesus. Eu não estou contra a prosperidade, jamais. Estou contra isso, não estou contra. Agora, eu não aceito o evangelho barato. E eu vim falando com a minha mulher hoje. Deus me deu um coração novo. Deus me deu um coração novo e Deus nunca permitiu que eu mudasse. As pessoas já falaram, minha própria mulher já falou, mas eu continuo a mesma coisa. Talvez para alguns eu seja orgulhoso, vaidoso, soberbo, mas Deus disse para Ezequiel, para Jeremias, vocês vão falar o que eu quero que vocês falem e não o que as pessoas querem ouvir. Então eu penso dessa maneira, eu falava para ela hoje de manhã. Eu vou falar o que Deus quer que eu fale. Eu não estou preocupado se você vai gostar de mim, se você não vai gostar. Eu não estou preocupado com isso. Não estou preocupado. Um beijo, eu te amo. Que bom. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em tentar abrir os olhos de alguém como meus olhos foram abertos. Como eu estou fazendo agora. Me ajude. Divulgue os vídeos. Nada mais. Não esqueça dessa mensagem. Passe para os seus amigos. Não me defenda se eles vão falar isso ou aquilo outro. Não me defenda. Não responda. Cada um fala o que quer. Moisés só foi o que foi porque encontrou no deserto uma mulher. E a Bíblia fala, né, que quem encontra uma mulher encontra um tesouro. Não é qualquer mulher. Quem encontra uma mulher encontra um tesouro. E Moisés encontrou o maior tesouro da vida dele. Moisés foi rico? Moisés ostentava alguma coisa? Mas se não fosse a mulher dele, ele não seria. E eu reconheço isso na minha própria mulher. Se não fosse a minha mulher, eu também não chegaria onde eu cheguei. E eu falei isso para ela hoje. Eu sei da importância dela. Luto por ela, procuro fazer o melhor por ela, como ela faz também por mim. Isso é casamento. E eu encontrei a minha aos 7 anos de idade. Claro que eu nunca imaginei que ia casar com ela, mas ela, aos 8 anos de idade, ela tinha dito, eu vou casar com ele. Imagine, ela tinha 8 anos de idade e quando me viu, ela disse, eu vou casar com ele. E ela nunca namorou ninguém, esperou crescer para casar comigo. Você vê como é que são as coisas, né? Daria um livro, né? Então, pense nisso. Não reclame. Agradeça. Porque Deus faz coisas que a gente não entende. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos. E se você quiser nos ajudar, que fique no seu coração. Um beijo no coração.